Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de Geografia. Essa é a nossa 9ª aula, Unidade 2, o Espaço Urbano. Então, vamos lá? Unidade 2, o Espaço Urbano. Bom, observem a imagem. Nós temos a imagem de uma cidade. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1:4. Devemos cuidar do mundo com responsabilidade. Será que as pessoas necessitam de tantas transformações no ambiente para viver melhor? Será que as pessoas elas precisam de tantas transformações em um ambiente para poder viver melhor? Na cena, você diria que as pessoas convivem de forma a preservar o meio ambiente? Nessa cena, vocês acham que as pessoas estão preservando o ambiente? Que tipo de mundo você quer deixar para a próxima geração? Bom, essas perguntas vocês vão responder no caderno de geografia. Não se esqueça, copie as perguntas e responde. Capítulo 1. O espaço urbano, observação, características e representação. Vamos fazer a leitura? Acompanha junto comigo. O espaço urbano é o lugar onde estão localizadas as cidades, sejam elas pequenas, médias ou grandes. O tamanho das cidades pode ser medido de acordo com o número de habitantes e com sua área territorial. A cidade é o espaço de aglomeração que possui elementos característicos. Nas imagens a seguir, é possível observar alguns dos elementos que caracterizam o espaço urbano. Então, antes de observarmos as imagens, vocês vão grifar. Bom, o que é o espaço urbano, então? O espaço urbano é onde estão localizadas as cidades. As cidades podem ser cidades pequenas, médias ou grandes. Como que nós medimos o tamanho da cidade? Pode ser através da quantidade de habitantes que nela existe ou sua área territorial, o espaço de terra que ela ocupa. Então, vamos observar a primeira imagem, a vista A. Vista aérea da cidade de São Paulo, região do elevado Costa e Silva. B. Igreja localizada na cidade de Olinda. E C. Rua 15 de Novembro, centro da cidade de Curitiba. Agora, escreva no quadro abaixo os elementos que você conseguiu identificar que ajudam a classificar as imagens como um espaço urbano. Então, quais são os elementos das imagens que nos ajudam a mostrar que elas são espaços urbanos? Quais são esses elementos? Você vai anotar aqui embaixo, da imagem A, imagem B e imagem C. Pausa o vídeo e responde. Nós já vamos fazer a correção. Bom, agora que você já realizou o exercício, vamos corrigir? Escreva no quadro abaixo os elementos que você conseguiu identificar que ajudam a classificar as imagens como espaço urbano. Bom, na imagem A, nós temos prédios, arranha-céus, torres de transmissão. Na imagem B, nós temos a calçada e a igreja. Na imagem C, postes de iluminação, prédios, pessoas andando, faixas de pedestre, carros, calçada, placas de trânsito. Se você acertou, não esqueça do seu certinho. Se você errou, faça a correção. Bom, vamos continuar a leitura? Acompanha junto comigo. O espaço urbano é caracterizado pela existência dos seguintes elementos: moradias, comércios, indústrias, calçamento, sinalização nas ruas, rede de iluminação pública, abastecimento de água, escola, postos de saúde, centros esportivos ou de lazer, praças, igrejas. Bom,
Então, o espaço urbano, ele existe muitos elementos que caracterizam como espaço urbano, sendo que no espaço rural, muitos deles não existem. Não se esqueça de grifar, pois é uma parte muito importante. Agora, troque ideias. Será que todas as paisagens urbanas são iguais? Todas as cidades do Brasil se formaram da mesma maneira? Discuta essas questões com seus colegas e com o professor. Então, você acha que todas as cidades urbanas são iguais? E todas elas foram construídas da mesma maneira? Se formaram da mesma maneira? Cresceram do mesmo jeito? Bom, registre abaixo as conclusões do grupo sobre a formação das cidades brasileiras. É com você, né? Não temos grupo para fazer atividade. Então, registre as suas conclusões. Agora vamos continuar? As paisagens urbanas são muito diferentes umas das outras, principalmente em relação ao tipo de construção de vegetação e à disposição do espaço onde foram construídos. No passado, um grande centro urbano pode ter sido uma pequena vila de pescadores ou mesmo um bairro que foi crescendo. Há ainda cidades que nasceram primeiro no papel, isto é, foram planejadas antes de serem construídas. Não se esqueça de grifar. A correção desse exercício vai ser no IBEX, pois se trata de uma questão pessoal. Diferentes cidades do Brasil. Existem vários tipos de cidades no Brasil e podemos diferenciar cada uma delas pela sua localização. Exercício 1. Quais cidades, além da sua, você conhece? Registre-as abaixo. Quais cidades, além da cidade que você mora, quais você conhece? Escreve o nome de cada uma aí embaixo. Agora, exercício 2. Descreva algumas características das cidades que você citou. Como você percebeu isso? As cidades são todas iguais? Não. Então, existem características de cada uma delas. Então, escreve cada característica de cada cidade que você visitou. Agora, pausa o vídeo e responde. A correção desse exercício vai ser no IBEX, pois é uma questão pessoal. Agora, vamos fazer a leitura cidade litorânea. As cidades litorâneas são aquelas localizadas na região costeira ou orla, linha que separa o mar da terra. Elas podem ser de diferentes tamanhos. O número de habitantes dessas cidades varia muito conforme a estação, pois muitas pessoas possuem casas ou apartamentos no litoral apenas para passar as férias e não como moradia permanente. Então, as cidades litorâneas são aquelas que ficam localizadas na orla ou costeira, que é uma linha que separa o mar da terra. Bom, essas cidades, ela varia muito a quantidade de habitantes. Por quê? Porque no verão aumenta muito e no inverno diminui, pois existem muitas pessoas que têm casas ou apartamentos nessas cidades que só usam nas férias ou em temporada de verão. E as cidades litorâneas também podem ser grandes ou pequenas. Agora, você vai grifar as cidades litorâneas. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Nós faremos a correção dos exercícios na nossa aula do IBEX. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!